Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Kinesis, um podcast direcionado a assuntos das áreas da saúde e as áreas dos esportes. E hoje em especial estamos aqui com um professor grande referência do treinamento específico de força para grupos especiais, o professor Rodrigo Albuquerque. E aí professor, tudo bom? Como é que tá? Irmão, tudo bom? Tudo O- bem. Professor, muito obrigado, né, por sua presença, né, diante dessa correria do nosso dia a dia, disponibilizou um tempo aqui para que a gente converse um pouco, né, sobre o treino de força, né, direcionado principalmente à população idosa, né. Mas antes, professor, eu queria saber qual é o seu kinese, né, eu sei que você é um cara muito bem conceituado, de forma acadêmica, com algumas especializações, né, mestrado, acredito, né. E eu queria saber como foi que você teve esse kineses, essa movimentação inicialmente no meio acadêmico, né. Me conta um pouquinho da sua história no meio acadêmico e mais à frente eu queria saber da sua condição hoje quando a gente pensa em exercer de fato a profissão onde é que você vai estar inserido. Fala pra gente. Conversa vai ser longa agora. Fica à Tudo vontade. tudo bem, André? Tudo bom. Tudo bem a todos? Primeiro agradecer, André, o convite, a lembrança, né, é sempre bom quando a gente tem a oportunidade de ajudar de alguma forma, auxiliar de alguma forma, sejam as pessoas que não são da área, com informações que talvez ali dê um norte para elas, né, atuarem ou conduzirem o seu dia a dia, né, sobretudo no que se refere à melhora da sua qualidade de vida e também para quem é da área, né, seja profissional de educação física, profissional do movimento de uma forma geral, e o profissional da área da saúde. Eu venho sempre batendo na tecla atualmente, né, das tomadas de decisão sempre baseadas em evidência. Isso é fundamental. E o cuidado com as evidências que a gente baseia a nossa tomada de decisão, né. Eu acho que atualmente as tomadas de decisão ou a busca pela evidência, ela vai além da existência delas, né, porque a gente sabe que tudo que a gente quiser tem algo escrito. Então selecionar as evidências, de tentar conseguir ali ou conseguir, né, identificar o que é a boa evidência da evidência mal feita ou mal elaborada ou mal conduzida é fundamental. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho da minha história agora, tá. Eu entrei no curso de educação física em 99, né, 99, como mais de 90%, eu diria até com mais de 95%, não sei se atualmente, mas aquela época, estimulado pelo esporte, né. A minha ideia inicial era: "Eu quero ser professor de handebol". Eu adorava o handebol, até hoje eu gosto, né, infelizmente me afastei porque eu morro de medo de me machucar, né, especialmente por agora só estar atuando como profissional liberal, né, profissional Sim, autônomo. sim. Então a gente fica morrendo de medo: "Poxa, se eu me machucar, vou ter que ir para academia, trabalhar, atender os meus alunos de muleta e tal", então eu morro de medo, aí me afastei um pouco, mas é um esporte que eu tenho uma paixão imensa. No decorrer do curso, né, naquela época o sistema era anual, hoje é semestral, nós tínhamos 4 anos de curso. Do segundo ano em diante, quando inclusive eu perdi a disciplina de cinesiologia, isso me fez, assim, mudar, virar a ficha de uma forma que eu digo: "Um dia eu vou ser professor dessa disciplina". Então foi o que eu imaginei naquele momento ali, né, e comecei a estudar pra caramba, mudei muito, assim, a minha vida dentro da faculdade, né, dentro da universidade. Passei no ano seguinte em cinesiologia, obviamente, né, com notas extremamente melhores. Eh, Quando finalizei o curso, a apresentação do meu TCC já foi com a população idosa. Nós fizemos um estudo de levantamento, um estudo descritivo com idosos institucionalizados, avaliamos a capacidade funcional desses idosos e a partir daí eu não parei mais de estudar essa população em específico, né. Por mais que a gente
algumas coisas na vida tendem a levar a gente para um caminho um pouco diferente, mas a gente vai e termina voltando, porque é algo que parece que a gente tem uma paixão imensa, né. Então fiz minha especialização na Universidade Federal de Alagoas também, a minha graduação foi lá, em atividade física, saúde e qualidade de vida. E assim que eu terminei a especialização, eu assumi uma disciplina que inclusive era disciplina de musculação, numa faculdade que hoje não existe mais, mas chamava IBESA, Sim, Instituto Batista de Ensino Superior de Alagoas. lembro. Pronto, aí assumi essa disciplina lá, inclusive eu lembro do primeiro dia como hoje. Assim que eu cheguei, eu acho que eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 45, ó, 23 anos, 22, não lembro. Aí entrei na sala, né, tinham alunos bem mais velhos que eu. "Ah, é você o professor?" Aquele espanto, né. "Nossa, professor tão novo", hoje eu talvez não exista mais isso, mas naquela É. época as pessoas se espantavam. Aí assumi essa disciplina, passei um bom tempo lá, né, eu acho que 2005 foi o ano que eu entrei, ou foi 2006, fiquei a não, minto, 2005? Isso, 2005, fiquei até 2008, foi quando eu saí para o mestrado, isso mesmo, foi quando eu saí para o mestrado, fiz o mestrado em Ciências da Saúde, lá na Universidade Federal de Sergipe. Então, Passei 2008, morei lá, né, voltei para a gente coletar os dados aqui, coletamos os dados, fizemos densitometria de raio-x, absortometria de raio-x de dupla energia, que é o DEXA, densitometria óssea, que normalmente as pessoas fazem, e utilizamos atletas de diferentes modalidades. A hipótese era a gente mostrar que, a depender da modalidade, atletas tinham densidades minerais ósseas em regiões, em diferentes regiões, ou aquelas regiões mais exigidas pelo esporte, sobretudo no que se refere à força compressiva e força tensional, eles teriam uma densidade mineral óssea maior naquelas regiões. Tivemos com atletas de futebol, natação, ciclistas, voleibol também, conseguimos todos esses atletas aqui mesmo em Maceió, e fizemos tivemos uma parceria com a Diagnose e terminamos fazendo toda a coleta lá, né. E quando eu voltei em 2010, minto, voltei em 2009 para coletar os dados, assumi já no IBESA de novo, porque eu tinha saído com licença sem vencimento, sim. fiquei o segundo semestre, tive alguns problemas, pedi para sair, aí assumi o SESMAC, né, entrei no SESMAC, no curso de Educação Física, em 2010, a história é longa, né. É. Em 2010 e em 2000 e segundo semestre de 2010 eu entrei lá. Segundo semestre de 2011 assumi a coordenação do curso de Educação Física lá no SESMAC, fiquei até 2018, acho que meados do primeiro semestre lá de 2018. E ao mesmo tempo, né, paralelo a isso, eu trabalhava também como personal trainer. Nunca quis deixar a prática, porque eu acredito muito que é extremamente importante, né, embora a gente saiba que não se deve dissociar teoria e prática, mas o professor que está lá lecionando aquela disciplina, se ele consegue vivenciar aquilo também, eu acho que é fundamental, né. E eu pensava sempre isso, mesmo com a coordenação, assumia, tinha um aluno ou 2, acreditando que era sempre legal estar ali no meio, estar na prática, vendo o movimento de uma certa forma, né, mantendo contato com os coordenadores nas academias e tal, para tentar estreitar cada vez mais o laço entre a universidade e as academias e o dia a dia, né, os ambientes de prática, que eu acho que isso ainda falta em alguns cursos de educação física aqui no estado, não sei se fora, mas a nossa realidade, eu vejo as universidades muito distantes dos ambientes de prática. Uma tem uma academia, não, os meus alunos estão estagiando na própria academia da instituição. Tá, mas e os outros locais, não tenho contato com eles? Eu acho que é fundamental para as pessoas irem para a vitrine, né, não adianta uma roupa linda e maravilhosa da loja, que está lá dentro do ar sei lá como é que chama, se é um arquivo, se é enfim, né, ninguém vai ver se não for para vitrine, ninguém vê. Pode ser lindo, maravilhoso, de excelente qualidade, mas se ninguém conhece, não vai comprar, né, eu acredito sempre nisso. E aí, a gente foi, né, essa historiazinha, essa historinha toda me fez, obviamente, né, todo esse percurso, todo esse caminho, me fez assumir uma responsabilidade muito grande enquanto profissional, né, e eu sempre, né, eu levei isso comigo, eu sou um defensor da área, cara. Eu acho que a área do movimento, eu não digo a área educação física, eu acho que a gente hoje talvez viva um momento até melhor, Sim. mas a gente passou da minha formação até agora, eu passei por períodos em que havia uma briga imensa,
era o fisioterapeuta brigando com o profissional de educação física, o médico que brigava com todo mundo da área da saúde, o TO lá também querendo brigar com, enfim. E eu acho que há espaço para todo mundo, se a gente consegue conversar, se a gente tem qualidade, vamos dizer assim, nas nossas tomadas de decisão, a gente consegue conversar muito bem com todas as áreas do movimento, né. O profissional de educação física conversa muito bem com o fisioterapeuta, a gente tem excelentes, você é um exemplo, não vou nem citar, né, mas além de você, a gente tem diversos outros exemplos na educação física, a gente poderia citar, eu faço até questão de citar alguns que eu sou amigo e admiro muito o trabalho, Felipe Rebelo, professor Brabo, Nelson Dias, brabo. né, então assim, pessoas que são fantásticas naquilo que fazem, né, se propuseram a fazer aquilo e fazem aquilo com um afinco imenso, né, tomam decisões de fato baseadas em evidências, conhecem, né, o que é diferente, vamos dizer assim, daquela tomada de decisão, por isso que eles tomam aquela decisão, né. Hoje a gente tem visto profissionais muito influenciados pela mídia e sobretudo pelas mídias sociais, né. O cara lê alguma coisa lá, lê não, né, o cara ouve alguma coisa nas redes sociais, sobretudo no Instagram, Sim. e aí repete aquilo como se aquilo fosse verdade, Uhum. né. Eu tenho até uma história para contar sobre isso, daqui a pouco eu paro de falar um pouco. Hã. Eu na época da pandemia, que era a época que a gente tinha muito tempo, logo no início, ali em 2020, né, a gente, pô, quem gosta de estudar, aquilo ali foi maravilhoso, né, o cara parava e estudava o dia inteiro. Eu vi uma postagem uma vez, de um camarada criticando o leite. "Ah, o leite é inflamatório", aí fez eu acho que uns 10 posts no Instagram e o último era referências bibliográficas. Eu lembro exatamente como hoje. Aí tinham 10 referências. Eu digo: eu vou olhar essas 10". Tava com tempo, não é nem a minha área, mas eu ficava pé da vida quando alguém me informava alguma coisa que, pô, não é verdade, isso não é verdade. E eu vi 3 pessoas na área postando, foi por isso inclusive que apareceu pra mim, repostando na verdade. Aí quando eu fui ler, cara, dos 10 só 2, não, minto, só 4 falavam em leite e nenhum dos 4 falava que o leite inflamava. E a gente sabe que hoje não há um alimento específico que inflame, né, nenhum alimento sozinho inflama nada, né, a não ser que você tenha uma doença específica que vai fazer com que aquilo ali, né, de fato seja ruim para você. Então, eu gosto muito, sou muito curioso, cara, sou muito curioso, eu gosto muito de ler, eu penso muito, né, todas as vezes que um problema surge no meu dia a dia de trabalho, né, esses pensamentos eles refletem muito ao meu trabalho de conclusão de curso, né, é o mesmo procedimento, né, o mesmo passo a passo. Quando aparece um problema eu penso: "Nossa, é o mesmo problema lá", e quando você vai construir um projeto de pesquisa é exatamente a mesma coisa. Se as pessoas começassem a pensar no TCC como algo que vai ajudar elas a tomarem decisão no dia a dia, elas não iam ver o TCC como aquele monstro que normalmente elas veem, né. Alguém, por exemplo, vou citar um exemplo, eu estou fugindo aqui da pergunta, mas eu acho que é legal. Alguém chega para você e diz: "Eu tô com dor no joelho", isso é um problema, né. Poxa, como é que eu vou resolver esse problema? E aí o passo a passo para a resolução desse problema se assemelha muito à construção do trabalho lá de conclusão de curso que a maior parte das pessoas, né, fizeram e algumas não deram atenção. Por isso que no dia a dia muitas sentem dificuldade em corrigir ou resolver os problemas que surgem no dia a dia de trabalho. Olha que coisa, né, se a gente conseguisse, né, "Ah, vou o que é que eu como é que eu consigo associar a teoria à minha tomada de decisão?". Se as pessoas conseguissem fazer isso, ia ser um negócio fantástico, cara. Show de bola. Professor, que bela trajetória, né, a gente pensando nesse cenário acadêmico, né, é muito difícil, a gente sabe que essa estrada é muito longa, exige demais, né, muito estudo, né, a gente deixa de fazer muita coisa para estar estudando, mas mais para frente a gente vem e tem os benefícios com isso. E aí tu falou que, a prática, né, que você não deixava lá o seu personal do dia a dia e docência, né. Eu gosto muito eu lembro você falando, eu gosto muito de falar de um tripé, né, que eu penso como um profissional. E esse tripé ele é composto, na minha opinião, onde um profissional ele se torna, muito bom, vamos dizer assim, no que ele faz. E ele é composto, na minha opinião, o cara que é clínico, a gente chama assim, o clínico, você está lá como personal exercendo de fato a docência, e o cara que é pesquisador.
né. Então eu acredito que quando a gente junta esse tripé, o profissional ele tem um ganho muito grande, por quê? Tudo que você falou aí, pô, o cara tá na teoria, estudando, porque ele tem que dar aula, ele tá sempre atualizado, ele tá colocando aquilo em prática, e às vezes, que é o mais difícil, que eu acho, é o cara ser pesquisador, né, principalmente por conta das eh, do do tempo que você vai disponibilizar para ali, e acaba que você, às vezes, financeiramente, você não consegue, porque você tem a sua demanda do dia a dia. Mas esse cara que ele é curioso e ele vai na prática ali, né, eu acho que ele tem ele ganha bastante, né, como um profissional, né. E eu acredito muito nesse tripé. De novo, é muito difícil, né, mas a gente fica mais aqui, né, docência e clínica, docência e atendimento clínico. E nesse cenário, a gente vem observando cada vez mais que as pessoas estão vivendo mais. Há cada vez mais, quando os anos passam, um aumento na expectativa de vida, né. Só que nem sempre o aumento da expectativa de vida vai dizer que esse indivíduo ele vai ser um indivíduo que vai envelhecer com uma boa qualidade, uma boa qualidade de vida, vai envelhecer com qualidade de vida, né. Parece que o nosso corpo ele não foi projetado para que a gente vivesse tanto tempo. Só que aí é processo, né, que a gente vê de desenvolvimento tecnológico, por exemplo, medicamentos, né, vacinas, faz com que esses indivíduos eles consigam aumentar essa expectativa de vida. Mas voltando, parece que o nosso corpo ele não foi projetado para que a gente vivesse tanto tempo. Com isso, dentro de uma coisa que a gente chama que é o processo de envelhecimento fisiológico, acaba que esses idosos eles têm algumas repercussões em vários sistemas. Queria conversar um pouquinho com você, professor, principalmente sobre o sistema locomotor, né, que poderia, assim, ficar mais claro para as pessoas, que envolve, por exemplo, o osso, articulação e músculo, né. Fala para mim, professor, quais são as principais alterações que a gente observa dentro do processo inicialmente fisiológico, ou seja, é natural, é esperado para que isso que aconteça na vida desse idoso, que mais para frente esse processo, né, que vai teoricamente a gente vai ter, você vai falar melhor, a gente vai ter perdas, o que que isso impacta na vida desse idoso? Olha só, André, olha só você que está nos assistindo, né? É inevitável e natural, como você bem falou, a perda da capacidade ou da função dos diversos sistemas do nosso corpo. Então a gente, à medida que a gente vai envelhecendo, acreditava-se inclusive que era a partir dos 30 anos, mas a gente tem algumas evidências que mostram que a partir dos 25 anos, a ladeira que a gente estava subindo, né, ela começa a descer. Muito sutilmente, obviamente, mas ela já começa a descer. A partir dos 25 até os 50, quase a gente não vai sentir, esse processo de perda de função. Então a gente tem aí perda da massa muscular, é um processo natural, todo mundo vai perder, né, seja quem é fisicamente ativo, seja quem é sedentário. Só para a gente explicar essa questão, porque as pessoas podem imaginar: "Ah, então mesmo que eu seja fisicamente ativo eu vou perder, então eu vou ser sedentário". Mas imagina o seguinte, quando você é fisicamente ativo, você tem um nível de força e um nível de massa muscular alto. Vou fazer aqui com a mão, mais ou menos, o que seria o ponto de corte e onde estaria cada pessoa, o fisicamente ativo e o sedentário. Imagina que aqui é o ponto de corte onde, se eu descer ou se eu ultrapassar, eu começo a ter dificuldade em realizar as atividades do dia a dia. Acima disso é tudo que eu tenho a mais, obviamente, né. Então imagina uma pessoa sedentária que não possui nenhum tipo de doença, tá, que acelere esse processo de perda de eu estou falando só de massa muscular por enquanto, tá. Ela está aqui. Alguém que é fisicamente ativo e a atividade física tem essa característica, ela aumenta os níveis de força, os níveis de massa muscular, ela além de estar aqui ou ela está além daqui. Por quê? Porque ela não tem doença, mas ela é fisicamente ativa ou ela fez algo que estimulou o aumento de massa muscular.
Todo mundo vai perder? Vai perder. Vai perder o que está aqui e vai perder o que está aqui, que é fisicamente ativo. Só olha só a distância dele para o limite que vai fazer com que eu comece a ter dificuldade em realizar as atividades do dia a dia. O sedentário vai perder? Puf, talvez ele ultrapasse o limite e ele comece a ter dificuldade em realizar as atividades do dia a dia. O fisicamente ativo vai perder? Vai, mas até ele chegar no ponto de corte para ele ter dificuldade em realizar as atividades do dia a dia, vai demorar pra caramba. E talvez, e essa é a grande proposta da atividade física, da prática de exercícios físicos, ele nunca chegue. Por quê? Porque a ideia é a gente promover a prática de movimento, promover a prática de atividade física para fazer com que as pessoas, quando envelheçam, elas tenham uma vida funcionalmente autônoma e independente. Eu quero fazer, eu vou lá e faço, certo? Essa é uma das coisas. A outra questão: o meu sistema cardiorrespiratório, ele tende também a cair. Ou seja, se eu conseguia percorrer distâncias muito longas com muita facilidade, eu começo a percorrer essas mesmas distâncias com um pouco mais de dificuldade, ou às vezes eu não consigo nem percorrer as mesmas distâncias que eu percorria anteriormente, antes de envelhecer, digamos assim, antes daquele processo de envelhecimento me atingir, tá? Todos os outros sistemas corporais tendem a sofrer também com o processo de envelhecimento. Sistema nervoso, por exemplo, o sistema nervoso, a gente tende a perder neurônios. Quando a gente fala de massa muscular, por exemplo, essa perda de massa muscular acontece principalmente porque eu tenho perda de neurônios, perda de conexões de neurônios que estão lá fazendo dando o estímulo para determinadas fibras musculares, a gente vai falar disso lá na frente, tá? E essas fibras musculares terminam ficando incapazes de produzir força, incapazes de se contrair, porque não tem quem a estimule. Então a gente tem aí também um sistema sendo ou sofrendo com o processo de envelhecimento, além de doenças que normalmente tendem a surgir, com o avanço da idade. Então, a idade é um problema. A gente vai envelhecendo, a gente vai começando a sentir os efeitos dela. Certo. Aí você falou agora especificamente do sistema músculo-esquelético, né, que a gente chama de sistema muscular, mas, didaticamente tem uma divisão, né, então a gente falou aqui do sistema músculo-esquelético. Professor, mas fala um pouquinho mais, os ossos da gente, eles sofrem também? Eles vão ficando mais fraco? Tem um nome que se dá isso? Me fala um pouquinho dessa parte que agora que englobe mais a parte óssea, né, propriamente dita. Vamos lá. Existem algumas doenças que são características também do processo de envelhecimento, né. Eu falei de perda muscular, não falei o nome. Sarcopenia é o nome que se dá ao processo lá de perda muscular. A gente tem uma perda da mineralização óssea, então, à medida que a gente vai envelhecendo, as célulazinhas, os osteoblastos, que são os formadores de osso, e os osteoclastos, há um desequilíbrio na função dessas células, e aí você começa a perder. Os osteoclastos começam a atuar com muito mais intensidade do que os osteoblastos, ou seja, você vai perdendo, elas vão comendo ali mais o seu osso, e você tem o que a gente chama de osteoporose, Nem todos chegam a isso, principalmente as mulheres são mais acometidas por causa da questão hormonal, mas a gente também tem em homens, tá, essa questão. A gente, além disso, a gente tem degeneração nas fugiu o nome agora, nas cartilagens articulares, que tendem a levar a gente a ter, ou as pessoas a terem, a as famosas osteoartrites ou as artroses, como algumas pessoas costumam falar. Então, assim, os ossos também sofrem com o processo de envelhecimento. E, mais uma vez, a prática de movimento, os ossos tendem a responder, essas 2 células que eu citei agora, elas tendem a responder a estímulos de força, sobretudo forças compressivas, exercícios que envolvem saltos ou caminhada mesmo em curto prazo e maior intensidade, e força tensional, quando o músculo se contrai. Então olha que bacana, eu perco, mas eu consigo retardar essa perda, inclusive eu consigo prevenir essa perda, ou prevenir o surgimento lá de algo que chegue a ser patológico, de uma osteoporose, por exemplo. Olha que fantástico. Show de bola. Então, vamos fazer um resuminho, simples, obviamente que é muito grande, né, esse cenário a gente poderia abordar, mas parece que quando eu penso no músculo, né, propriamente dito, eu tenho um evento chamado sarcopenia, como você falou, que
Basicamente eu tenho uma redução do volume do conteúdo do músculo, ficar mais simples. O que leva à perda de força, que tem outra nomenclaturazinha que chama de dinapenia, né, não é que a gente normalmente junta aí as nomenclaturas chamando de sarcodinapenia. Perfeito. E aí a gente vai ter o quê? Como já foi falado, a redução da força. Aí a gente tem um evento grande, a sarcodinapenia. Então é um evento muito importante. O outro que foi falado foi quando eu tenho uma redução da densidade mineral óssea, né, você falou, que às vezes ele tá ali, ele não tá na faixa de normalidade, mas ele tá quase chegando, mas ele não chegou ainda na doença, mas ele tá ali no meio, eu vou chamar de Osteopenia. osteopenia. E aí ele pode avançar de uma forma negativa, podemos dizer assim, para um evento chamado osteoporose. E aí, parece que se eu tenho uma fraqueza, né, pela sarcodinapenia, onde o músculo é o responsável, vamos dizer assim, pelo motor, pela segurança, pela firmeza, né, do esqueleto, vamos dizer assim. E se eu tenho esse músculo fraco e o osso fraco, professor, parece que eu tenho uma probabilidade maior de fraturar o osso, né, por conta de um movimento propriamente dito que eu fraturo e caio, ou às vezes eu caio e fraturo. Não é isso que acontece, professor? É verdade, inclusive as quedas em idosos são algo extremamente preocupantes, né, a gente tem informações e dados robustos, inclusive, que há um percentual alto de idosos que não voltam a ser o que eram após uma queda, sobretudo após uma fratura, né, depois de uma queda. Há um percentual também importante de idosos que morrem após fraturarem ou após sofrerem fratura em virtude de uma queda, Perfeito. né, então a gente precisa de fato dar a base, dar o alicerce, que é justamente isso que você comentou, André, uma boa força vai levar a uma melhor densidade mineral óssea, vai levar a uma diminuição de risco de cair, consequentemente diminuição do risco de fratura, diminuição de incapacidade motora, diminuição da dependência ou do risco de dependência funcional ou da não autonomia, né, e daí consequentemente da fragilidade da população idosa, né. A gente tem dados, poxa, até interessantes, assim, que há um percentual maior, mais que 50% dos idosos em todo o mundo tem fragilidade, que é a combinação de algumas características, que é perda de peso não intencional, exaustão, fraqueza, baixa velocidade, 3 ou mais, se tem 3 ou mais dessas características, a gente considera um idoso com fragilidade. Eh, Velocidade de caminhada baixa e baixa atividade física. E a gente tem visto, infelizmente, alguns idosos, algumas pessoas se encaixando aí dentro dessa definição, isso é um grande problema. Perfeito. Professor, a gente tem quase a mesma idade, né? A gente lembra lá atrás, não vamos pensar quando a gente já inserido como profissionais, a gente lá atrás, molecão, adolescente, a gente não via tantos idosos dentro da academia, né, de musculação, né. O máximo ali que tinha uma recomendação médica é: "Faça uma caminhada", né. E parece não, certeza, hoje o cenário ele tá totalmente diferente. A gente cada vez mais vê o idoso dentro da academia, dentro de estúdios, ou até mesmo em casa, né, fazendo o atendimento domiciliar, o profissional da área do movimento fazendo. E isso passou por muito tempo um grande mito, né. Pô, o idoso não pode fazer força, o idoso não pode pegar peso. E hoje, né, a gente tem, dentro das academias, ele realizando um treinamento de força, né. E aí algumas pessoas chamam de musculação, treinamento de força, treinamento contra resistido, treinamento resistido. E a gente tem diversas, posso dizer assim, modalidades, formas de intervenção, métodos de treinamento. Me fala um pouquinho, o idoso na academia de musculação para realizar um treinamento de força, ele só pode trabalhar com peso livre? Ele pode trabalhar com peso livre e também com as máquinas? Ele pode trabalhar com elástico, que são as resistências elásticas? Me fala como é que eu posso tentar trabalhar com o meu pacientezinho lá, meu aluno idoso, com o objetivo de melhorar todas essas condições que a gente viu aqui, para melhorar a qualidade de vida dele dentro da academia
através do treinamento de força? Me fala aí como é que a gente pode fazer com elas. Vou responder a pergunta primeiro, depois eu vou explicar Vai lá. o porquê da resposta, né. A resposta é sim, ele pode utilizar todas as estratégias, né, que normalmente são utilizadas dentro dos salões de musculação, tá. Além da musculação, ele também pode fazer outras modalidades como pilates, né. Daqui a pouco eu explico um Sim. pouquinho sobre isso, eu vou contar uma historinha, que normalmente quando eu era estagiário ainda, André, você falou em tempo de moleque, eu trabalhava numa academia chamada Aquabol, ela não existe mais, ficava Eu ali em Jaraguá, você lembra dela? eu treinei lá, E por aí jiu-jitsu, treinei lá. aí mesmo. Aí chegava tinha uma aluna, eu trabalhava no período da manhã, logo cedinho, aí tinha uma aluna que chegava lá e, por algum motivo, né, a gente até então não sabia, ela nunca fazia panturrilha, nunca treinava panturrilha. E eu era estagiário, eu ficava meio assim sem querer perguntar, né, porque tinha sempre um professor dando suporte, aí teve um dia que eu perguntei: "Por que a senhora não faz panturrilha?" Ela: "Não, porque senão minha panturrilha vai ficar muito grande". Hum. Olha a ideia, até hoje ainda tem gente que não pratica musculação, não faz musculação achando que a musculação vai deixá-lo gigante. Gente, não é verdade, não é bem assim, né, nem a gente jovem fica gigante, né? Luta danada. E ainda mais a panturrilha, É, é um problema essa bichinha crescer, né. então então assim, eh, a musculação é fundamental, né, eu diria que é fundamental, principalmente se a gente mudar o termo. Treinamento contra resistência, né, o treinamento resistido, é fundamental para quem quer manter ou aumentar a massa muscular. Eu vou aproveitar e citar um estudo clássico, que eu acho que é da década de 90 esse estudo, de uma autora chamada Fiatarone, depois ela mudou o nome, parece que ela casou e ficou Fiatarone Singh. Ela fez um estudo com idosos nonagerianos, né, eram idosos com entre 90 e 99 anos ali, não lembro agora a média de idade. E a ideia foi comparar os resultados ou as respostas que esses idosos tinham em termos de força, era força e massa muscular ou era só força, não recordo exatamente agora, com jovens, com sujeitos de 20 a 30 anos, acredito eu, não lembro exatamente agora a faixa etária. E por que eu citei esse estudo? Porque nesse estudo, né, que é um estudo clássico citado até hoje, a Fiatarone conseguiu demonstrar que os idosos respondem de forma semelhante aos sujeitos jovens, sobretudo no que se refere ao aumento de força muscular. Ou seja, a frase "o nunca é tarde para começar", ela é Hum. comprovada com os resultados desse estudo, né. Eu tenho hoje uma aluna que começou a treinar musculação com 78 anos, né, e os benefícios que ela obteve são extraordinários, né. A gente vê nível de força aumentou, equilíbrio melhorou, a resposta a avaliação cognitiva melhorou, então assim, a gente tem melhoras absurdas, né. E aí voltando mais uma vez para a pergunta, André, para a gente explicar melhor para as pessoas, a musculação, como eu falei, ela é fundamental, né. Treinar contra a resistência, seja usando a resistência do próprio corpo, seja usando uma resistência externa, faz com que os seus músculos respondam melhorando os níveis de força e, a depender da situação, a depender do estímulo, aumentando a massa muscular, aumentando a quantidade de músculo. No treinamento resistido, na prescrição do treinamento, a gente tem um princípio que chama de princípio da especificidade. É aí onde o idoso, o treinamento para o idoso, ele precisa ser visto de uma forma um pouco diferente. Eu tenho que fazer com o idoso a puxada, o supino, a cadeira extensora, eu posso fazer sim, não tem problema nenhum, porque são movimentos, né, que vão fazer com que determinados músculos atuem e eu tenha aumento de força aumento de massa muscular e aumento de força naqueles movimentos específicos. Mas o idoso precisa fazer exercício que se assemelhe ou que o movimento se assemelhe ao movimento das atividades que ele realiza no dia a dia. Então, aí entra a prescrição do exercício individualizada, né. Às vezes muita gente tem dificuldade: "Ah, mas como é que eu vou prescrever um treinamento individualizado? Vai ser um treinamento diferente para todo mundo?" Talvez não seja um treinamento diferente para todo mundo, mas características específicas do treinamento, a densidade do treinamento, a ordem dos exercícios, né, onde, eu vou dar prioridade, tem que ser individualizado,
né, em que momento eu vou aumentar a carga, diminuir, aumentar o volume, diminuir. Então isso precisa ser individualizado, porque cada pessoa vai me dar a resposta, né, diferente, ou pelo menos espera-se que cada pessoa, cada praticante, responda de uma forma um pouquinho, pelo menos que seja, diferente aqueles estímulos que eu propus. Então assim, é legal que o idoso esteja na musculação, é muito bacana, e eu concordo com você, quando a gente atualmente tem visto muito mais idosos na academia, depende muito da academia também. Uhum. Academia que tem uma característica, né, de média de idade mais jovens, tem horários também, né, que os idosos É. preferem se exercitar. Eu tenho uma crítica muito grande sobre a atenção que os profissionais do salão têm dado a determinadas pessoas, especialmente ao idoso, né, precisa estar mais perto, Uhum. precisa estar mais atento, que eles precisam de atenção mesmo, né. Eu não sei se você iria me perguntar isso, André, mas uma das coisas que me faz e me fez, né, fazer adquirir confiança e fazer as pessoas gostarem do meu trabalho também, obviamente, a gente precisa ter conhecimento, né, mas é como a gente acolhe as pessoas, né. Sobretudo essa população, a população idosa, ela é um pouco carente mesmo de atenção, de acolhimento, você precisa acolhê-la bem, né, precisa ser competente, né, e aí a gente pensando em competência, as 3 letrinhas, né, o chá, conhecimento, habilidade para aplicar esse conhecimento no seu dia a dia e atitude para aplicar aquele conhecimento na hora certa, né. Então isso é fundamental. Ser competente naquilo que você se propõe a fazer é fundamental, né. Expliquei? Consegui Explicou, explicar, André? claro, lógico. Pô, massa, muito bom. Você falou aí a essa população, uma população carente, o acolhimento, eu também tu vai falando, eu vou lembrando de alguns episódios, né, que a gente viveu. E aí eu sempre lembro: "Poxa, esse paciente é o paciente que, sei lá, a aula dele é 4 horas da tarde, 3 horas ele já chegou na academia, É fala com verdade, todo legal. mundo, conhece, a aula acaba, fica, e aí organiza, eh, lanchinho, passeio, né, é aquele vira uma família, né, ali. Eu gosto muito de trabalhar também com idosos, não trabalho com idosos, não trabalho tanto, né, porque eu tenho um outro nicho, né, mas sempre quando eu tenho, eu observo muito isso, né. Às vezes é o primeiro a chegar daquele grupinho ali, o último a sair, né. Muito interessante. Professor, eh, voltando ali, né, com essa parte do cuidado, né, que eu tenho que ter com essa população. Eh, Pensando na fisiologia, né, a gente tem tipos de fibras, aí pra gente não ser muito enfático com relação a isso, a gente poder dividir em 2 tipos, né, tipo um e tipo 2. E isso, né, a gente precisa entender, quem trabalha com movimento, porque eu preciso saber que tipo de fibra, né, quando eu vou prescrever, que tipo de fibra eu quero solicitar ou enfatizar no treinamento dele, né, desses idosos. E obviamente que a maneira que é prescrita, né, aquela conduta ou aquele treino, está totalmente relacionada com o que eu quero atingir, né. Mas eu observo muitas pessoas querendo trabalhar com idosos, fazer treinamento de força e coloca o idoso para trabalhar com uma carga, um volume, desculpe, uma intensidade muito baixa, um peso muito baixo, com alto volume, ou seja, com altos níveis de repetição ou de repetições, Legal, super. não é? Isso, porque eu estou falando isso, professor, porque também a gente tem alunos, além de profissionais, a gente tem alunos, a gente precisa melhorar um pouco isso, fazer aquele problema lá da pesquisa que você falou no Uhum, começo, uhum. né. Pô, eu preciso pensar, eu não vou ficar repetindo. Tudo que eu vejo, todo mundo é 3 de 10, 3 de 15, tudo é 3 de 10, 3 de 15, mas às vezes as pessoas não param pra: "Pô, mas por que Falta 15? raciocinar um pouquinho, né. Por que 15? Por que 10? Por que não 8? Por que não 4? Por que Uhum. não 2?", né. Então voltando, e aí eu vejo muito as pessoas trabalhando com idosos, com um volume, vamos dizer assim, com as repetições muito lá em cima, com a carga lá embaixo, e aí voltando, eu tenho aqueles tipos de fibras, que eu preciso recrutar cada vez mais desse idoso, para que ele se torne um indivíduo mais forte e mais funcional, mais ativo no seu dia a dia.
então como é que, assim, você observa isso também, ou eu tô uma coisa muito específica do meu dia a dia, que eu vejo sempre aquela coisinha ali, porque porque eu não tenho que ter um senso ali, pô, se eu quero aumentar a força dele, por que eu não coloco mais um pouquinho de peso ali, diminuo as repetições, porque eu quero atingir. Me fala aí, tem alguma relação mesmo ou eu tô pensando besteira? Não, vamos explicar para o pessoal essa questão dos tipos de fibra, né. Primeiro, para a gente poder ir falando a respeito disso. O nosso músculo é composto basicamente, né, por de fato 2 tipos de fibra. Fibras com características de maior resistência, são aquelas que normalmente a gente, quando o músculo se contrai por muito mais tempo, né, e ela tende a se cansar, vamos dizer assim, ela tende a cansar depois de um tempo muito mais longo, e fibras que têm uma característica de produzir mais força, porém ela é menos resistente. Quando a idade vai avançando, e eu falei que a gente perde massa muscular, né, a gente perde principalmente as fibras musculares do tipo 2, Perfeito. que são as fibras que têm característica de produzir força. De fato, você tá correto quando você se posiciona e fala que: "Poxa, mas se eu quero aumentar a força, a ideia não seria treinar com mais intensidade?", já que as principais evidências apontam que para treinar força ou para ser mais eficiente no aumento da força com o treinamento, né, em resposta ao treinamento, a intensidade precisa ser maior. Quando eu falo em intensidade, eu estou falando em peso no exercício mesmo, carga, né, esse é o conceito de fato do que é intensidade. Eh, Será que é a mesma coisa no idoso? A gente tem alguns estudos, e aí eu acredito muito que as pessoas têm receio, né. "Nossa, mas se eu botar aqui uma carga para ele fazer 8, será que ele não vai se machucar?", né. Aí eu bato na teclazinha, você precisa conhecer muito bem Ok. todas as quem trabalha com idoso, obviamente, né, todas as características fisiológicas dessa população. A gente tem visto, eu vou fugir de novo um pouquinho, mas vai ser rápido dessa Não, vez, fica à tá. vontade. Muito atendimento em casa para essa população. Essa população é uma população de um risco muito maior, né, de alguma intercorrência. E aí eu vou citar até um exemplo que aconteceu comigo, eh, eu atendendo um idoso que estava com complicações do covid ainda, ele teve uma parada cardiorrespiratória comigo, só estava eu e ele no apartamento, né, na verdade eu pensava que só estava eu, depois estava no momento que eu me desesperei lá, vi que estava a esposa, estava o neto com a professora dentro do quarto, mas eu consegui reverter, né, fazendo os procedimentos de primeiros socorros, SCP e tal, nessa situação específica. Mas imagina, se você não tem conhecimento básico, Sim, já. de como atuar naquele momento ali daquela intercorrência, o que é que iria acontecer com ele? O que é que pode acontecer com algum idoso que alguém esteja atendendo e não tenha o conhecimento básico para atuar se uma intercorrência acontece, né? Como é que eu vou prescrever um treino se eu não sei que a principal fibra muscular que o idoso perde é a fibra do tipo 2, ele perde força, mas essa fibra, além de ser capaz de fazer força, ela contrai muito mais rapidamente, então ele perde potência muscular também, né? Inclusive mais rapidamente do que força, né? Então, como é que eu vou trabalhar com ele para atingir ou fazer com que essas fibras musculares sejam acionadas e que eu não tenha perda muscular acelerada? Eu posso treinar com alta intensidade? Claro que eu posso treinar com alta intensidade, inclusive em determinados momentos da minha prescrição do treino, eu devo Uhum. trabalhar com alta intensidade. Existem evidências mostrando que quando eu trabalho com intensidade alta, a velocidade obviamente não intencional vai ser lenta, mas eu busco Sim. fazer rápido, eu aumento também a potência. Então, eu aumento força muscular e aumento potência muscular. Eu tenho estudos também, né, que a gente consegue identificar ali que idosos que são sedentários, né, idosos não fisicamente ativos, eles se beneficiam de um treinamento com intensidades baixas, e isso se assemelha a intensidades mais altas. Então, assim, eu tenho que avaliar Sim. o idoso, avaliar a situação, entender a situação e a necessidade daquele meu aluno ou meu paciente, para poder prescrever um treino que tenha, né, segurança, que seja eficiente e Sim, eficaz, sim, sim. né, que eu considero o tripé da cinesiologia, né. Segurança, em primeiro lugar, É. eficiência e eficácia. Se eu consigo fazer tudo isso, cara, vai ser um negócio fantástico.
né. As pessoas hoje têm pensado muito em ganhar dinheiro, divulgar fazer divulgação em rede social, mas vamos defender a profissão também. Eu acho que é fundamental a gente defender quem trabalha, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, buscar conhecimento para atuar da maneira mais adequada possível, cara, tomar decisões de fato baseadas em boas Exato. evidências. Você falou aí eficiência, segurança. Hoje eu estava vendo um vídeo, professor, você fez eu lembrar, é Essa conversa tinha que durar 3 horas. oi, é o Rubem não deixa não. Daqui a pouco ele tá ali, ó, fazendo essa cavalo. Professor, eu já vi alguns vídeos, né, mas esse vídeo foi eu acho que eu vi hoje ou ontem, alguma coisa do tipo, até mandei para alguns amigos, né. Então cada vez mais a galera tá fazendo, um treino dentro da academia que teoricamente é de musculação, mas às vezes cheio de munganga, né, como a gente chama, né. Estão gourmetizando. Isso. E foi o que eu vi, o um caixote aqui, o o aluno aqui, eu acho que ele estava fazendo, acho que treino de salto, e aqui ao lado a menina estava fazendo algum exercício na bola suíça. Aí ela terminou, aí ela deu um toque na bola, a bola rolou e ela não teve a agilidade para chegar na bola, e ele quando pousou, né, era de cima para o caixote, do caixote voltando. E aí quando ele voltou e caiu, estava com uns halteres na mão, aí o vídeo acabou, né. Então assim, cada vez mais a gente vê a galera querendo aparecer, né, professor? E aí onde entra a tal da segurança que, pô, sei lá, é eficaz. Eu não tô falando que esse caso não, foi um caso que eu lembrei que eu não, né. Sim, sim. Mas, pô, será que isso é eficaz? Beleza, de repente não esse caso, mas alguns até poderia ser, mas e a segurança do cara, né? E a segurança? Eu vejo muito, a galera trabalhando em plataformas instáveis. Às vezes esse paciente, esse atleta, esse aluno, ele não tem aquela indicação, porque aquilo ali não representa muito a situação do dia a dia dele, mas enfim. E eu não vejo muita lógica, que eu já vi fazendo, você colocar um indivíduo em qualquer plataforma estável e ficar segurando ele. Faz sentido. Não faz sentido nenhum. Ou então coloca ele na plataforma estável e coloca ele para segurar no espaldar, por exemplo, na barra de Ling, como é chamado também. Tá, tem tanta coisa no chão que você falou em equilíbrio, propriocepção, tudo ali tem uma interação, que eu posso trabalhar no chão mesmo. E de repente, se eu quiser evoluir com esse cara, eu preciso passar do simples, aquela coisa, olha lá, cinésio. É. O simples para o complexo, do bipodal para o unipodal, do estável para o instável, se necessário. E a galera continua fazendo isso. E aí, professor, voltando aqui, né, foi um você falou aí, lembrei. E voltando aqui, eh, a gente tem conceitos, né, de atividade física, exercício físico, esporte e o tal agora que está em alta, que tem uma relação muito grande com isso aqui, que é o comportamento sedentário, né. Você poderia explicar pra gente qual é a diferença, né, de atividade física para exercício físico? Por quê? Porque algumas pessoas, assim: "Ah, eu estou fazendo atividade física", e atividade física realmente tem um conceito. "Ah, eu estou fazendo exercício físico", tem um outro conceito. Eles se parecem, né. E, eu queria que inicialmente você me dissesse, assim, o conceito, né, simples, e depois, o que que é recomendado para o idoso? Quantos aí vai entrar na parte dos exercícios, você vai conceituar quantas vezes na semana, quantas horas, qual é a carga que esse Uhum. semanal, vamos dizer assim, para que esse indivíduo ele Legal, legal, André. Vamos lá. Atividade física é qualquer movimento que você realize, né, que faça você gastar mais calorias do que você gasta em repouso sem fazer nada. Imagine você deitado lá, né, sem fazer absolutamente nada, qualquer movimento que você faça que gere um gasto calórico acima daquele que você gasta deitado, é atividade física. Exercício físico é atividade física também, né, só que é uma atividade física específica. É uma atividade física que é repetitiva, tem um objetivo pré-determinado, né, normalmente ela é acompanhada, então você tem o início, né, traça uma finalidade, sim, né, você repete aquilo ali e
vai buscar aquele objetivo. Atividade física não é isso, estou fazendo de qualquer jeito ou de qualquer forma, estou gastando mais calorias do que eu gastaria, né, deitado. Então a diferença entre basicamente, né, a diferença entre atividade física e exercício físico é isso. Exercício físico é planejado, programado e tem um objetivo pré-determinado. Atividade Sei. física não tem nada disso, tá. Qual foi a outra pergunta que você fez, André? Eu falei, Pra gente justamente associar. a carga, né, Tá. as recomendações, vamos dizer assim, as recomendações. As recomendações para o idoso se assemelham muito à recomendação para a população geral, né. Então a gente segue aquelas mesmas recomendações da Organização Mundial de Saúde, de no mínimo 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, aeróbica, tá, no mínimo 2 dias por semana de exercício resistido. O idoso tem um plus aí, né, exercícios de equilíbrio e de flexibilidade também são recomendados, tá, para a população idosa, porque há uma perda de fato de flexibilidade, há uma perda de equilíbrio e isso tudo gera, né, ou aumenta as chances lá daquilo que a gente falou, que é quedas, tá, então é fundamental. Atualmente a gente tem visto muito estudo, inclusive muito estudo legal, que recomenda atividades de dupla tarefa, Sim, seja dupla tarefa motora ou dupla tarefa motora cognitiva, né. Vou citar um exemplo, imagina alguém fazendo um agachamento, mesmo vou citar uma situação simples, né, e aí à medida que ele vai agachando e sentando, ele vai ter que fazer cálculo. sim, Se eu uso muito aplicativo, né, enquanto a minha aluna está fazendo um movimento, sei lá, um afundo, minha aluna idosa, eu coloco aqui, ó, 2 mais 2, ela está fazendo, pensando no movimento uhum, motor e ao mesmo tempo show. pensando, né, no movimento cognitivo. Existem jogos também que podem ser utilizados, né, inclusive eu estava até escrevendo um mini, não era bem um e-book, um guiazinho com atividades de dupla tarefa que podem ser utilizados para idosos, para até distribuir para quem queira, Sim, claro. né, ajudar de alguma forma as pessoas. E uma coisa que está gerando uma certa polêmica, né, são os jogos cognitivos também, que podem ser utilizados pelo profissional de educação física, Professor, né. desculpe interromper, por que polêmica? Os psicólogos têm brigado: "Ah, você está tomando o lugar do psicólogo, É você mesmo? está". Não. A gente consegue conversar, cara, eu não vejo problema em um profissional de educação física utilizar jogos cognitivos, né. A gente tem utilizado, eu tenho utilizado também, alguns colegas profissionais de educação física, alguns amigos inclusive, têm também utilizado jogos cognitivos que são usados com crianças, a gente usando com a população idosa, coisas que têm funcionado Hum, muito bem. A gente quando avalia, né, faz avaliação da parte cognitiva com formulários específicos, a gente tem visto uma evolução importante. Então assim, existem instrumentos que são utilizados exclusivamente pelo psicólogo, sim, sim, né, lógico, é. obviamente, e aí a gente não vai, entrar na área que compete a esses profissionais, mas eu não vejo problema É, nenhum a gente não. unir aí, né, variáveis que vão auxiliar a gente a desfazer o nosso aluno, o nosso paciente desenvolver melhor, seja a parte motora, seja a parte cognitiva. Eu Não, 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 professor, pode desculpe, pode desculpe, terminar. desculpe, desculpe, eu precisei parar, vai, Eu essa semana eu dei entrevista lá no Bom Dia Lagoas falando um pouquinho sobre a neuroplasticidade, né, o sim, quanto sim, o exercício físico consegue estimular substâncias químicas ali importantes como a BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, né, e esse como ele é capaz de fazer com que haja até neurogênese, é, eh, formação de novas sinapses, fortalece a conexão ali também entre os neurônios, regiões específicas como o lobo temporal inferior parecem ganhar benefícios, aumentar a densidade ali, você ter benefícios além dos benefícios motores. Então, assim, o exercício físico, quando bem prescrito, obviamente, né, porque eu não sei se a linha é tênue entre você prescrever algo que vai prejudicar e que vai beneficiar, mas existe ali algo que se você ultrapassar, pode ser que ao invés de benefício, você gere prejuízo. Então tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. cada ponto que tu dá na tua frase ou cada vírgula dá vontade de fazer uma pergunta, mas muita coisa. Não tem Cara, é mas não, muita mas coisa, isso. dá pra conversar muita coisa aí, mas assim, deixa eu me organizar aqui, veja só, eh, eu tenho uma opinião, eu não sei se você vai querer expor a sua. Quando você fala assim, óbvio que isso não é uma fala sua, você está reproduzindo o que a organização fala, preconiza.
sim, que são 150 minutos, né. sim. Só que, lá tem dizendo o quê? 150 minutos Exercício aeróbico de intensidade moderada, por por semana. por semana, mas ele não especifica com relação aos dias, Uhum. não é isso? Isso. Então, por exemplo, É legal esse comentário, não é? pode falar que Porque, por exe lembrei até de outra coisa. porque, por exemplo, eu faço 150 minutos segunda-feira Em um dia só. e não faço mais, Aham. e já não sou sedentário. Eu poderia me classificar assim, como não sedentário, porque eu fiz 150 minutos em um dia, era só Olha só, bronca. você já deve ter lido isso, alguns estudos que falam em Warrior Weekend, né, os guerreiros de final de semana, você Sim, já leu sim, esses sim. estudos? Né, aí os caras fizeram o seguinte: "Poxa, a recomendação é Tem os dia de e quarta o cara também, que os faz racha, né, os cara de dia de quarta, exatamente. né. E o cara que faz isso em um dia só, Exato, será que ele tem os mesmos benefícios do perfeito. benefícios observados naquele que divide lá a parcela, faz segunda, faz terça, quarta, quinta, sexta, né. E aí? Eles observaram que quando comparados a quem é sedentário, né, lembrando que quem não consegue chegar a esse ponto é considerado sedentário ou insuficientemente ativo, né. E eles viram que tem benefícios superiores, né, só que existe risco aí, Sim, perfeito. né, não adianta nada você fazer isso em um único dia e Não, nos outros dias comer pra caramba, não fazer nada, perfeito. né. A gente tem visto aí um outro termo que tem sido utilizado que é o comportamento sedentário, Exato. né, Queria abordar agora. que deve-se evitar passar 8 horas, são 6 a 8 horas sentado durante o dia, né. Existem algumas recomendações, a cada hora você se levantar um pouco, 5 minutos, fazer uma caminhada, fazer um alongamento, né, pra evitar que você passe a maior parte do tempo sentado. Também é outra questão. O que é que adianta, né, será que o benefício é tão grande se no dia que tem 24 horas, vamos imaginar que o cara dorme 8, nas 16 horas que você tem acordado, você passa uma se exercitando e 15 sentado, Perfeito. né, a gente tem visto aí alguns estudos mostrando que pode ser prejudicial também. Então evitar ficar mais de 6 horas sentado é uma outra questão também interessante, né. Além disso, André, a gente tem visto estudos, porque quando você vai somar, né, e até seguir as recomendações, quando você vai ler as diretrizes, os documentos, eles falam, ó, 30 pelo menos 30 minutos por dia. A gente tem estudo mostrando que se você faz esses 30 minutos parcelado, ou se você faz até menos um pouco do que isso, você tem benefício. Quando você vai somando ali, fiz 5 minutos aqui em determinado momento, mais 5 aqui, mais 10 ali, e quando você soma esses 30, não necessariamente eles sendo contínuos, os benefícios para a saúde, vale lembrar, né, eles também existem. Então olha que legal, né, às vezes o cara não tem tempo, mas o não ter tempo não é desculpa de não se exercitar. Né, então, Não, aí tem um monte de coisa, quando a gente fala isso, cara, eu lembrei agora do paradoxo da atividade física, hum. que é aquele cara que trabalha uma demanda física absurda, ele não tem benefício, ele tem prejuízo, tem um monte de coisa interessante para falar, mas não dá tempo. E também Vai vai ma fugir da nossa olha, proposta. mas vamos marcar um outro momento aí, viu. Não, eu acho até legal. É. Aí, aí pensando aí no que tu falou, né, eu tenho o indivíduo que pratica o exercício, né, lembrando, voltando, né, foi falado, ele tem que ser uma atividade periodizada, sistematizada, aquela coisa toda que você Planejada, falou, planejada. estruturada. E aí, falou lá que: "Olha, se tu fizer 150 minutos, tu já não é sedentário". Aí beleza, vamos pensar que ele não organizou da forma que eu falei, obviamente, Uhum. que tudo matou em um dia, mas ele distribuiu. Só que aí ele, pô, distribuiu, acha que aquilo ali já é o suficiente. Então, voltando, além do cara ter a programação dele com os exercícios físicos, ele tem que manter a atividade física dele, que livra ele desse comportamento sedentário, né. Porque parece, professor, que esses indivíduos que pelo menos, alguns, eh, alguns papers que eu estou estudando, principalmente que esteja envolvida a parte de doença renal crônica, assim, a gente vê que, tipo, parece que esses caras que só fazem o exercício físico e mantêm um comportamento sedentário, eles não têm tantos benefícios, né, que a gente sabe que os benefícios do exercício físico ou dos exercícios físicos, eles são agudos e crônicos, né. Os agudos, na verdade, no primeiro momento, a gente tem mais prejuízo do que, né, benefício, para assim dizer.
E esses efeitos crônicos parecem que, se esse cara ter ainda um comportamento sedentário, tela, muita tela, é o cara, sei lá, é um executivo, algo do tipo, ele passa muito, então ele não vai ter tantos benefícios, né, professor, com relação a isso, né. É, esse é um problema. A gente tem visto aí alguns estudos mostrando de fato que não adianta ficar só 1 hora se exercitando. Você vai para academia, 1 hora tá lá, tá, se mata, treina, treina, e as outras 15 horas que você tá acordado, você fica sentado e não faz mais nada. Então é Muito bom a gente falar isso, porque as pessoas elas, às vezes, elas não entendem, ela: "Ah, já fiz meu dever de casa", e aí ela afunda, de modo geral, o comportamento sedentário que ela vai desenvolver, que pode estar ou não atrelado à parte laboral, né, pode ser a uhum. parte do ambiente onde ele vive, né. Professor, eh, no meio dos exercícios, né, do que a gente, principalmente a gente que trabalha com exercício, a gente vê muita loucura. A gente falou algumas coisas aqui, né, mas eu queria agora que vocês fosse, eh, trouxesse pra gente exemplos que tu vivenciou por aí, né, de, mitos que você observa ou observou, que falou muito em evidência, não foi? Eh eu ia falar fisioterapia, porque até é tão acostumado, é fisioterapia baseada em evidência, né, podemos dizer Isso é assim, baseado em evidência. práticas baseadas em evidência, porque esse nome já tá automático. São as práticas baseadas em evidência. E aí, pô, tu vê o cara fazendo aquilo ali, já tá comprovado que aquilo ali não traz nenhum benefício e pode trazer um prejuízo, mas os caras ainda fazem. Me fala um, 2, vai falando alguns, Tem pra alguns, você ver, tem alguns. sem citar nomes. Mas já eu quero me comprometer. Ó, a gente vê muito, né, pessoas achando que tocar na outra, né, o cara tá treinando lá, aí chega o professor, começa, toca aqui, toca ali, achando que aquilo ali vai melhorar o desempenho. Não sei se você já viu isso, eu vejo isso desde quando eu Ai, me tocar formei, como? Me né. explica aí direito isso aí que Como eu não se o entendi. toque, por exemplo, você tá executando lá Hum, uma rosca direta, certo. aí o professor tá lá e começa a tocar no músculo, né, achando que isso vai aumentar o desempenho. Totalmente mito, né. Outro mito, não que eu vejo, mas o que a gente normalmente vê as pessoas pensando, e eu até mencionei logo no início: "Fazer musculação vai me deixar muito forte". Não vai primeiro, né. Se a gente considerar que existem os respondedores e os não respondedores, tem pessoas que vão treinar pra caramba e vão talvez aumentar a massa muscular quase nada, enquanto outras vão treinar pouco e a resposta vai ser vum. Mesmo, e eu não estou falando de Sim, sim. tomar esteroide anabólico androgênico, né, então em virtude da genética mesmo, da capacidade que ele tem de responder àquele determinado estímulo, né. Outro mito: fazer exercício descalço vai melhorar o meu desempenho. Não é verdade. Se eu comparar, e a gente tem evidências robustas, muitas inclusive, né, de que quando eu comparo exercício descalço com exercício com tênis, vai muito da preferência. Tem gente que está acostumada a treinar descalço, prefere treinar descalço, ele treina descalço. Isso não vai aumentar mais a massa muscular do quadríceps, porque ele fez um agachamento descalço, ou aumentar o desempenho porque ele fez descalço ou fez de tênis. Deixa eu fazer um adendo aí. E talvez, até ele treinando descalço, pode trazer um prejuízo, por exemplo, um acidente, Sim, sim, né, sim. né. Pode continuar, era só eu queria fazer esse adendo, né, porque a gente estava falando muito de risco, benefício, né, Uhum, então o benefício não existe, ou se existe é mínimo, mas eu tenho um risco ali, uhum. né. Que mais que tu vê por aí? Olha só, outro mito que eu não sei por que ele até hoje existe: "Se eu não alongar antes do treino, eu vou Fala isso. machucar". Sim, Ou seja, o alongamento diminui o risco de lesão. Não é verdade, perfeito. não é verdade. A gente não tem evidência de que alongamento diminui risco de lesão. Mais um mito, né. Outro mito: eu tenho que me alongar. Na verdade isso é discutível, não sei Sim, bem se é mito, sim. né. Se eu fizer um alongamento, ou que hoje chamam de mobilidade, né, que é o alongamento dinâmico, digamos assim, antes do treino eu vou melhorar o meu desempenho, porque eu vou aumentar a amplitude. Isso é muito discutível. A gente tem estudo mostrando que não é bem assim não, né. Outro mito, tem mito pra caramba. Vai, manda. Eu tenho que usar o rolinho, porque o rolinho vai melhorar o meu desempenho. Não é verdade, a gente tem evidências até do rolinho lá de espuma ou rolinho daquele de massagem, diminui
intensidade das dores, acelera a recuperação, Mas é outra né, é proposta. outra exatamente, né. Deixa eu ver mais, tem mito pra caramba. Tem alguns outros mitos de suplemento que também não nem eu até repostei, não adianta a gente falar, as pessoas acham que tomar, termogênico vai ajudar a emagrecer, isso é mito, né, mas dentro da nossa proposta aqui, de atividade física, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa, cara. Sim, lembrei de outra, que a gente tem visto muitos estudos mostrando que o volume de treinamento, ele é talvez a variável mais importante para aumento de massa muscular. Professor, dá um exemplo de volume para que o pessoal entenda o que é volume. Vamos entender o que é Pronto. volume de treino. Volume de treino é um número máximo na musculação, vou falar da Sim, musculação sim. só, tá. É o número máximo de repetições que eu faço para um determinado grupamento muscular, seja na sessão, seja na semana, vamos imaginar, né, eu tenho 2 exercícios lá que eu estou fazendo naquela sessão de treino para quadríceps, cada um com 2 séries de 10 repetições, então o volume de treinamento ali é 40, né, 20 para cada exercício, para aquele determinado grupo muscular, Certo. né. É difícil a gente separar exatamente, né, o volume de treinamento para cada agrupamento muscular, porque tem exercício multiarticular que envolve além daquele específico outros músculos, existe uma proposta de alguns autores para se calcular, eu gosto muito de controlar a carga de treino, usando o volume de treinamento e usando a carga também, então uso o volume de carga, que é quando eu multiplico quantidade total de repetições pela carga que foi utilizada em quilos, né, então o volume de carga também é outra coisa importante, enfim, né. E aí a gente tem muito estudo mostrando que o volume de treinamento parece ser a variável mais importante para aumento de massa muscular. E as pessoas acham que aumentar infinitamente o volume vai fazer com que eu tenha maiores respostas de aumento de massa muscular. É um mito, não é bem assim. Parece existir um limite ali, e esse limite tem relação com o grupamento muscular ou o músculo que está sendo treinado. E a gente ainda não tem resposta para tudo, a literatura ainda Ah, sim, né, sim, claro. tem muita lacuna para que a gente consiga bater o martelo, e é o que me incomoda, né, as pessoas têm o costume de dizer: "Esse exercício está errado, isso está errado, não faça isso porque você vai se machucar", mas você tirou de onde? Síndrome do último artigo lido. Exatamente. Olha outra coisa, pararam de fazer puxada por trás. "Ah, por que parou?". "Não, porque é potencialmente lesivo". Tá, pode até ser potencialmente lesivo, mas Pra para quem, quem? Pra quem? né? "Ah, você vai todo ninguém mais faz puxada por trás, mas por quê?". E aí entra em um monte de coisa, as pessoas: "Ah não, para de fazer aqui", mas ao mesmo tempo faz o face pull, que é um movimento que é exatamente semelhante ou se não for pior, né, Uhum, se não envolver, né, que é a abdução, rotação externa com o ombro abduzido, sim. né. Enfim, né, então assim, tem muitas polêmicas, muitos mitos dentro do salão de musculação que poderiam ser discutidos, talvez em diversos dias aqui, a gente Sim, sim. não chegue num consenso, ou a gente não tenha, né, em virtude da literatura nessa área específica, ela ainda ser cheia de lacunas, né. Eu tenho estudos com, normalmente, pouco tempo de intervenção, estudos com número de amostra muito baixo, é muito difícil, cara, é muito difícil a gente fazer um estudo dentro do salão de musculação, né, por um longo período de tempo e até mesmo com um número grande de Sim, pessoas com sim. características semelhantes, né. Então assim, a gente ainda tem lacunas, eu acho que essas lacunas elas vão permanecer aí por um certo período de tempo, mas ao mesmo tempo a gente está avançando na ciência, a gente tem pessoas muito comprometidas, assim, com a ciência nesse sentido, né, tentando responder perguntas que a gente imaginava que estavam respondidas. Quer ver um mito que eu esqueci de falar? O contínuo de repetições. Antigamente se acreditava que para aumentar a massa muscular eu tinha que fazer lá de 6 a 12 repetições, 6, 8 a 12 repetições. Hoje a gente sabe que até 30, e tem estudo que mostra até 35 repetições eu tenho um aumento de massa muscular. Normalmente quando eu uso menos carga, menos intensidade, mais volume, com o número de repetições mais alto, há quase que a obrigatoriedade de chegar à falha, chegar à fadiga. Então assim, tem muita coisa, cara, a I musculação é isso aí deveria abrir, mas não vai dar, porque já estourou o tempo aqui, iria abrir até, para que a gente pudesse conversar um pouco até também sobre o treinamento com restrição parcial do fluxo sanguíneo, legal. que tu falou agora, eu lembrei eu Aham. trabalho com ele, né, e eu lembrei agora, ele: "Pô,
é um volume extremamente alto com a carga lá embaixo, mas é uma metodologia diferente, é uma fisiologia diferente que está acontecendo ali. Isso quando surgiu, cara, as pessoas começaram Eu fui muito criticado, deliberadamente, eu fui muito criticado. pessoas começaram a fazer deliberadamente, sem saber, tá, mas o quanto que você restringe Aham, no fluxo? Ah, aham. não calcula? Será que é interessante não calcular? E se tiver algum Não. problema, né? E tem recomendação, a diretriz Tem, recomenda, né? tem. Inclusive a gente faz isso durante a hemodiálise, cara, Aham. né. Você conhece o Wesley, né? Sim, Tá mas é aí, é monstro. excelente, que é um monstro mesmo. Querendo trazer o Muito estudioso, muito querendo trazer ele aqui, mas tá complicado o horário também. Cara, estourou o nosso você se tempo. despedir. Eu trouxe aqui uma camisa Ah, eu ia pra até você. obrigado, professor, obrigado. Eu ainda ia pedir para que você fizesse suas considerações finais, tá, e finalizando com o seu Instagram, né, não sei, suas mídias, e falar onde é que o Rodrigo vai estar inserido, né. Gente, André, muito obrigado mais uma vez, tá, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz em poder estar aqui colaborando de alguma forma para as pessoas, né, mais uma vez, como eu mencionei no início, sejam elas, que não sejam da área, vai junto com o meu patrocinador aí essa blusa, né, Aí, tá atrás? tá atrás, tá. Aí, ó. Que as mesmas pessoas que não sejam da área, mas também para as pessoas que são da área, alguns amigos inclusive: "Ah, quero o link, né, quero assistir", mandaram no Instagram, mandaram no meu Zap, né. Atualmente eu trabalho como personal trainer, atendo algumas pessoas em casa, mas a maior parte das pessoas que eu atendo são na academia, tá, lá na Forma Fit Praia. Então meu Instagram é o Rodrigo Albuquerque _1. Fiquem muito à vontade para entrar em contato, para acessar a minha rede social. Eu tenho divulgado pouca coisa atualmente, e é um Instagram profissional, divulgava muita informação na área, parei um pouco por causa da demanda mesmo, e isso exige muito, eu fico inclusive com receio de: "Não, se eu divulgar aqui alguém responder ou discordar, que tempo eu vou ter para poder respondê-la?", né, eu tiver dúvida, então assim, eu dei uma freada em relação a isso, mas eu tô sempre com alguma coisa, né, postando alguma coisa, tô ativo lá na rede social, né, não na mesma frequência, não na frequência que eu gostaria, mas pelo menos uma vez por semana eu posto alguma coisa, e a gente tá lá junto e sempre à disposição, André, sempre à disposição. Acho Pô, que se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou estar lá e vou fazer isso com maior alegria. mais uma vez, muito obrigado, professor, Tamo junto. muito obrigado mesmo. Vamos marcar, vamos armar mais uma mais pra frente, tá, não sei, vamos pensar em um tema, né, uma temática, na verdade, sempre uma temática, né, que engloba muita coisa. E, velho, também tô aí para que você precisar, beleza? Tamo junto, tamo junto. Valeu, pessoal, estamos encerrando mais um episódio do Kinesis, um podcast. Um forte abraço. Posso? Obrigado. Fala galera, meu nome é Rafael, eu sou idealizador aqui do Smash. Como o próprio nome sugere, a gente utiliza esse método de smashar a carne diretamente na chapa para fazer aquela crostinha para dar um sabor diferente. A gente fica localizado aqui no bairro da Ponta Verde, mais precisamente na pracinha do Bom Preço. Mas se você não quiser vir até aqui, você pode entrar no link da bio e fazer o seu pedido. Bora! Kinesis Podcast.